Fala, pobre mortal! Agora que você já entendeu na aula anterior o funcionamento dos juros compostos e por que da sua importância, como prometido eu vou mostrar para vocês como funciona a minha planilha, o poder dos juros compostos que eu fiz especialmente para vocês. Essa planilha tem a intenção de facilitar os seus cálculos, né? Porque quando a gente acrescenta os aportes mensais, o cálculo se torna um pouco mais complicado. Então é difícil da gente fazer na calculadora, né? Se não for uma calculadora financeira. Por isso eu criei essa planilha aqui que vai facilitar bastante a nossa vida, tá? Todas essas células verdes mais escuras que nós conseguiremos alterar. As outras você não precisa alterar, porque não contém os dados necessários, né? A primeira coisa aqui é o capital inicial. O capital inicial é o dinheiro que você já tem, que você vai colocar no primeiro momento nesse determinado investimento. Depois nós vemos aqui a rentabilidade esperada, né? E você pode alterar por aqui se você quer colocar ao mês ou ao ano. Você coloca aqui a rentabilidade, nominalmente falando, e só escolhe aqui se isso representa uma porcentagem ao mês ou ao ano. Nesse caso aqui está 10% ao ano. E o aporte mensal, que é a grana que você quer colocar todos os meses nesse determinado investimento, né? Aqui é claro que a gente considera que você vai colocar sempre um valor fixo para facilitar os cálculos, né? Se cada mês você colocar um valor, fica muito difícil fazer esse cálculo aí para longo prazo, como 30, 60 anos. Crescimento anual dos aportes. Por que eu coloco isso aqui? Isso representa a quantidade que seu aporte iria aumentar com o passar dos anos, né? Então, você está aqui nesse exemplo que está R$200 com crescimento de, vamos lá, 10% todos os anos, para facilitar os cálculos. Num primeiro momento você iria colocar todos os meses R$200. No próximo ano, né, depois de 12 meses, você passa a aportar 10% a mais, ou seja, R$220 todos os meses. Com o passar de mais um ano, né, depois de mais 12 meses, você aumentaria mais 10%. Então, 220 mais 10% dá aí mais R$22, né? R$242. Eu gosto de colocar esse 10%, eu acho muito, tá? Eu gosto de colocar isso porque eu considero que se você está numa fase de construção patrimonial, é super importante que você esteja sempre aumentando a sua renda, aumentando suas fontes de renda e, claro, consequentemente, aumentando também o tamanho dos seus aportes. Porque, como eu sempre digo, né, não são os investimentos que vão te deixar que vão te trazer a sua independência financeira. Eles ajudam, vão otimizar os seus resultados, mas o que realmente vai te deixar rico é a sua fonte de renda, né? A sua geração de renda. O tempo de contribuição é o tempo que você vai continuar aportando, tá? Porque aqui o cálculo, se por exemplo, se você está calculando se você quer saber seu patrimônio ao final de 60 anos desse investimento, mas você quer investir por somente 30 e depois deixar o dinheiro parado lá, você vai alterar aqui esse tempo de contribuição. A planilha já vai te trazer aqui alguns valores fixos, né? Que são o patrimônio ao final de 10 anos, ao final de 30 anos e ao final de 60 anos. Mas você pode alterar também esse prazo aqui. Por exemplo, se você quer saber 15 anos, né? Você coloca aqui e o resultado vai sair aqui. É legal você observar também esse valor que fica aqui, ó. Porque esse valor é o resultado já somando os seus aportes com o que você ganhou de juros, de rentabilidade. E aqui ele te dá o valor que você aportou, que é realmente o dinheiro que você colocou lá. Todo o resto, nesse caso aqui, por exemplo, que ele está dando 40.186 de aportes, todo o resto, né, para completar esses 72.722 aqui, são realmente resultantes dos juros, né? Então você vê aqui que quanto mais passa o tempo, mais os seus aportes se tornam irrelevantes no montante final, né? Aqui nos 60 anos, sei que 60 anos é muito tempo,
mas você vê aqui que nesse caso os aportes representam perto de 1% apenas do resultado final, que aqui deu mais de 14 milhões. Então vamos lá, vou jogar alguns exemplos aqui, né, para vocês verem como utilizar a planilha. Vamos supor que você está começando agora a sua carreira, não ganha muito, né, ganha, sei lá, um salário mínimo, e então você não tem nenhum capital inicial, né, está começando agora, então capital inicial zero. Rendimento esperado. É importante aqui observar, né, que eu gosto sempre de, como na engenharia, majorar os esforços e minorar as resistências. O que significa isso na parte de educação financeira? Eu gosto sempre de considerar que eu vou ganhar menos do que eu realmente acho que vou ganhar e que eu vou gastar mais do que eu acho que realmente vou gastar. Então eu sempre coloco, né, nesse caso aqui eu sempre tento reduzir o rendimento esperado e reduzir também os aportes que eu pretendo realmente realizar. Então se você acha que você consegue, sei lá, 10% ao ano, né, que é 0,8% ao mês, eu gosto de colocar a porcentagem ao mês aqui, você pode colocar 0,7% ao mês, né, ao invés de 0,8%, porque você torna isso mais conservador. Um investimento de 8,73% ao ano é relativamente conservador, né? Você consegue facilmente isso até mesmo com renda fixa. Então vamos colocar aí um 0,7% ao mês. Se você estiver falando de investimento em ações, por exemplo, isso é uma rentabilidade muito baixa, tá? Mas eu gosto de colocar rentabilidades conservadoras assim. Aporte mensal, eu vou colocar aqui R$300, né? Eu tinha falado que o cara ganha um salário mínimo, mas vamos supor que ele ganha um pouquinho mais que isso. Por que eu gosto de colocar R$300? Porque esse é mais ou menos o valor que, se você for um assalariado, é o valor que o seu patrão contribui para o INSS, para o FGTS, né? Contribui para a sua aposentadoria, para você ver que como que essa instituição do governo investe mal o nosso dinheiro. Crescimento dos aportes, eu vou colocar aqui, vou deixar 5%, tá? Você pode colocar até 0 se você quiser, mas eu gosto de colocar 5%. E o tempo de contribuição eu vou deixar aqui 30 anos, tá? Por que 30 anos? O tempo de contribuição normal para uma aposentadoria, né, de INSS é de 49 anos. Vou deixar 30 anos, que já é bem menos do que isso, e mais claro, se você pretende aposentar aí, se você pretende aportar mais tempo, você pode alterar isso aqui também. 30 anos é um valor bem, digamos que normal, né, para quem está começando no mercado de trabalho agora, tem aí seus 20 anos, pensando, né, em contribuir até os seus 50 anos, por exemplo. Você vê aqui que ao final desses 30 anos, você já vai ter um valor de R$807 mil, né, mais de R$807 mil. Talvez seja um valor que as pessoas nem imaginam que conseguiriam com um aporte tão baixo assim, com uma rentabilidade tão baixa assim também. Ao final desses 30 anos, vamos supor que você resolva parar de contribuir e apenas viver com o que isso aqui pode te gerar de renda. Então vamos ver quanto que isso geraria, né? Você pode abrir uma calculadora aqui. Para fazer o cálculo, né? Continuando esses 0,7% ao mês aqui, você colocaria, né, 0,7 dividido por 100, para saber a rentabilidade, vezes o valor total, 807.736,16. E ele resulta aí numa retirada, uma possibilidade de retirada mensal de R$5.654,15 para o resto da sua vida. Continuando que você vai manter essa quantidade, né, esse patrimônio total aqui de 807 mil e alguma coisa, e vai passar a retirar todos os meses R$5.654, que já é maior até mesmo que o teto da nossa previdência, né, que, se eu não me engano, hoje está em 5.200 e alguma coisa, se você não for político, militar e aquelas outras classes, né, que conseguem tirar um pouco mais do que isso.
E claro, o legal aqui de você ver o poder dos juros compostos não é só isso também, é você ver tempos, né, nichos de tempo muito maiores, como 60 anos. O Warren Buffett, ele conseguiu se tornar aí o terceiro homem mais rico do mundo com uma rentabilidade de 21% ao ano, né? Mas depois de mais de 50, 60 anos. Então, quando você vê, olha, mesmo com um aporte tão baixo assim, uma rentabilidade tão baixa assim, em 60 anos o cara teria aí quase 10 milhões de reais, né? Então, é muito interessante você ver esses prazos realmente longos e como que os juros compostos começam a fazer muita diferença depois de determinado tempo. Nesse caso aqui, ó, você teria 68, 69 mil, né, de 45 aportados em 10 anos, 807 mil de 239 aportados em 30 anos e em 60 anos quase 10 milhões dos mesmos 239 mil reais aportados. Você poderia aqui modificar, né, para 20 anos, por exemplo. Não, eu quero trabalhar até os 60 anos, não 40, né? Você encontra aqui o seu resultado final. E aqui embaixo você consegue ver um gráfico, né? Apenas para ver realmente como que os juros compostos começam a fazer muita diferença com o passar dos anos, né? Essa linhazinha aqui embaixo, mais fraca, representa o tamanho dos seus aportes, né? Então eles fazem muita diferença aqui no início, mas depois se tornam irrelevantes. E isso aqui é o resultado total, né? A somatória dos aportes com os juros. Essa linha intermediária é apenas os juros. Olha aí que aqui no início não faz quase nenhuma diferença, né? E depois vai só aumentando. Vamos dar um outro exemplo, né? Vamos supor que você já seja um pouco mais velho, já tem um certo patrimônio de, sei lá, 50 mil reais. Como você já está mais velho, eu recomendo que coloque a sua rentabilidade ainda mais conservadora. Vamos supor aí 0,6% ao mês. É realmente muito baixa, né? E um aporte mensal um pouco mais elevado. Seu salário já é melhorzinho e tudo mais, você consegue aportar aí R$1.000 por mês. Considerando ainda 5%, mas vou colocar um tempo de contribuição menor, de 20 anos. E você vê aí que ao final de 30 anos você consegue mais de 2 milhões de reais, né? Lembrando que você contribuiu somente por 20 anos, os outros 10 anos você só deixou seu dinheiro parado lá e consumiu tudo que você estava fazendo ali mensalmente, né? E você já consegue ter uma renda mensal, vamos ver aqui, considerando agora 0,6% ao mês, vezes 0,6% ao mês, vezes 2.053.427,57. E você teria aí uma renda mensal eterna de mais de 12 mil reais, né? Mais do que o dobro do que o teto do INSS. Enfim, por que eu gosto de mostrar essa planilha? É realmente para você ver como que às vezes investindo bem menos do que você imaginava, com rendimentos bem mais conservadores do que você imaginava, somente com o poder dos aportes mensais e do tempo, você consegue aí atingir objetivos que talvez você nunca imaginaria ser possível. Você pode utilizar essa planilha aqui, né, para fazer os seus próprios planos. Então eu recomendo que você realmente altere todos esses valores aqui, o quanto for necessário, né? Vai criando o seu planejamento em cima disso, mas nunca leve esses valores ao pé da letra, tá? Nem mesmo na renda fixa você vai conseguir estimar uma rentabilidade assim tão exata, né, no decorrer de 30, 40, 50 anos. Então, é essa a pequena falha desses cálculos de longuíssimo prazo. Então, é por isso justamente que eu gosto de colocar rentabilidades bem conservadoras para que a gente não fique muito iludido, né, com esses valores. Outra coisa é que você deve considerar
esse rendimento aqui como sendo o rendimento real, sem contar a inflação. Porque é claro que a gente não consegue prever a inflação, né, ao final de 30 anos. Então é melhor você colocar aqui rendimentos mais baixos para considerar que são rendimentos reais e desconsiderar totalmente a inflação. Eu acho que é uma boa ideia para você fazer esse tipo de cálculo. Por isso que 0,6% ao mês em FIs, por exemplo, você consegue facilmente, mesmo de juros reais, né? Mesmo sem considerar a inflação, porque normalmente um FI vai crescer de acordo com, acompanhando, né, o IPCA, o IGPM. Então você pode desconsiderar, né, pode considerar que aquele rendimento mensal está sendo já descontado a inflação. Vamos ver aqui outra coisa. E claro, você tem que lembrar sempre de reinvestir os rendimentos mensais que aquele determinado investimento está te dando, né? Aqui, nesses cálculos, está considerando que você está reinvestindo sempre o seu patrimônio, sem retirar nenhum centavo. Então, claro que esse valor aqui ele parece muito alto, muito longe da sua rentabilidade, mas é muito difícil você continuar investindo aqui por 60 anos e não retirar nada. Se você conseguisse manter isso, você realmente conseguiria atingir esse valor aí, né, e deixar uma herança bem gorda para os seus filhos. Então é isso, galera, por hoje. Espero que vocês tenham gostado da minha planilha. Utilizem sem nenhuma moderação e qualquer dúvida que tiver ficado, basta mandar aqui embaixo que eu vou responder da melhor maneira possível. Lembre-se sempre que essas rentabilidades não são garantidas, então são sempre estimativas, e utilize a planilha como tal, não como verdade, mas como uma estimativa para te ajudar a atingir os seus objetivos. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.